Flamengo já sabe quanto vai poder gastar na janela de transferência para reforçar o time para o Super Mundial e para o complemento da temporada. Covardia em dose dupla com a torcida rubro-negra. Vamos falar sobre isso. Péssima notícia. Preocupa, mas não atrapalha em nada. É só simplesmente uma maneira de ver. Copo meio cheio ou meio vazio? 119 milhões entrando nos cofres rubro-negros. É para ficar de olho. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação. Bom, vamos começar a falar sobre a covardia com a torcida rubro-negra, em dose dupla. Isso mesmo, em dose dupla. Como assim em dose dupla? A CBF hoje definiu a data do confronto entre Flamengo e Botafogo da Paraíba. O jogo de ida, dia 1º de maio, às 20 horas. Feriadão aí, tranquilo, sem nenhum problema. Jogo de volta, no dia 21, às 21h30. No Maracanã, até então, sem nenhum problema. O Botafogo, mais cedo, anunciou que liberou uma carga de ingresso de 40% da capacidade do estádio, algo em torno de 8 mil lugares. A torcida do Flamengo ficou satisfeita, porque vai poder colocar mais gente e tudo mais, porque até então era só 10% que ele falou que ia liberar. Só que aí vem uma das covardias. O preço do ingresso que o Botafogo colocou... Tá sentado aí, torcedor? E se você for da Paraíba, que estiver assistindo esse vídeo, tá sentado na cadeira? Bonitinho. R$400. Eu não estou errado, não. R$400. Bom, eu espero que o Procon venha tomar uma providência. Alguns jogos aí que aconteceram esse preços abusivos, o Procon entrou e aí teve um reajuste. O valor foi diminuído aí. Então eu espero que o Procon lá da Paraíba possa intervir nessa maldade que o Botafogo da Paraíba está fazendo com o torcedor rubro-negro. R$400. Vou dar um exemplo. Aqui em casa sou eu, minha esposa e nossos 2 filhos. 4 pessoas. Se a gente quisesse ir, era 1.600 conto. Mais o transporte. Normalmente você tem uma alimentação ali que você vai querer comer alguma coisa e tudo mais. Se bobear por menos de R$2.000, esse jogo não sai para o torcedor, que a família é com 4 pessoas. Se bobear, é até para mais, se bobear. É um absurdo. Tomara aí que o Procon da Paraíba aí intervenha nessa situação aí e possa ajudar a torcida rubro-negra. A segunda covardia, aí já agora para sábado. Isso mesmo. Sábado agora tem Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo. E o Vasco da Gama, que é o mandante, colocou o preço do ingresso. E olha que a divisão é 50 por 50 e 50. Como o Vasco é o mandante, ele pode precificar da maneira que ele quiser. R$150. R$150. Aí eu vou falar uma coisa. Aí tomara que lá naquela corrente que os jogadores do Flamengo fazem, todos os jogadores fazem, o Gerson chama de novo a palavra. Porque o ano passado o Gerson usou a seguinte fala no vestiário: a casa é nossa, mas eles são os mandantes. Vamos mostrar quem manda na casa. E aí a gente meteu 6-1. Se lembra? Se lembram aí? A história está se repetindo de novo.
A casa, o Maraca é nosso. Eles são os mandantes. Querem sacanear a nossa torcida? Pois bem. Então, dentro de campo, vamos mostrar quem manda dentro do Maracanã. É dessa fala para cima que o Gerson tem que usar. Porque a torcida do Flamengo não pode ser esculachada da maneira que está sendo, não. A torcida do Flamengo não pode ser esculachada, não. Então que fica aí a dica, e que se Deus quiser, o nosso capitão, na hora da fala, lá dentro do vestiário, vai saber inflamar da mesma maneira que aconteceu o ano passado. A história está se repetindo. Não estou falando que o Flamengo vai ganhar de 6. Poderia, de novo, poderia, seria maravilhoso. Que aí nos daria uma moral mais ainda, para ir enfrentar a LDU lá na altitude de 2.840 metros, já no meio da semana, na terça-feira da semana que vem. Mas se Deus quiser, vamos ganhar esse jogo aí para respeitar mais ainda a nossa torcida. Poderia repetir? Poderia. Será que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Da mesma maneira? Com o mesmo enredo? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Bom, mudando de assunto aí, saindo da dupla covardia que está sendo feita com a torcida rubro-negra, vamos falar aí do Felipe Luiz aí, e o José Boto já estão cientes. O Flamengo tem para gastar aí no ano 133 milhões de reais em contratações. Na verdade, 166. Só que desses 166, o Flamengo já gastou na contratação do Juninho e no Danilo. Então pressupõe-se aí que tudo aí girou em torno de 33 milhões. O Flamengo sabe que é esse valor que vai ter para gastar para o Super Mundial e para o resto da temporada. O Flamengo vai tentar fazer as contratações, todas elas, para o Super Mundial, que aí já pega o time, já entrosa ali da maneira que precisa ser entrosado para dar sequência no resto da temporada. Se não conseguir, porque a janela de contratação para o Super Mundial é de 1º de junho a 10 de junho, então ela é curta, o Flamengo vai usar esse dinheiro para poder contratar na segunda janela, que é onde é a janela que mais se contrata. E o Flamengo sempre buscou nessa segunda janela, que aí ela vai, se eu não me engano, acho que do dia 2 de julho a 30 de agosto, ou dia 10 de julho a 30 de agosto, um treco assim. Então o Flamengo aí vai utilizar dessa maneira. Bom, uma das contratações que o Flamengo quer, hoje chegou uma notícia não muito agradável. Jorginho está fora do jogo da Champions League pelo Arsenal. Não joga final de semana e a previsão é que o atleta retorne praticamente só mais para o final do mês. Agora. Então ele deve perder esses jogos todos. O Arsenal tá para ser ceifado do campeonato inglês já nessa rodada. Ele precisa ganhar o seu jogo e o Liverpool não pode ganhar o dele. Se o Liverpool ganhar e o Arsenal perder, o Liverpool já é campeão inglês. Vai restar ao Arsenal a Champions League, que a gente inclusive trouxe de manhã aí, que foi um balde de água fria nas pretensões do Flamengo, porque o Flamengo queria a reunião que acontecesse, já estava tudo programado, que se o Arsenal fosse eliminado da Champions, hoje estaria acontecendo a reunião para liberação do Jorginho. Essa reunião vai ser adiada, foi adiada, porque o Arsenal tem essa disputa ainda, mantém para se manter vivo
no campeonato inglês, precisa vencer nesse final de semana e tem aí a questão da Champions League. Ah, então o Jorginho não vai vir? Não, nada muda, nada muda, nada muda. Só que existe uma precaução aí, uma preocupação em relação ao estado dele, de como ele vai estar para a questão do Super Mundial. Mas nada mudou, o Flamengo não tirou o interesse, inclusive os jornais ingleses continuam cravando que ele será jogador do Flamengo, que já está tudo resolvido. Só falta esse detalhe da reunião do empresário do jogador com o Arsenal para resolver os pormenores aí, esses detalhezinhos menores e sacramentar. Porque entre Jorginho, Flamengo e o staff do Jorginho, tudo resolvido. A não ser que o Jorginho queira dar para trás. Fora isso, o Jorginho para muitos pode-se dizer que é jogador do Flamengo. Mas agora tem essa situação. Lembrando, o Flamengo ainda não confirma nenhuma negociação concluída com o Jorginho. Beleza? Então vamos deixar isso bem claro. Bom, uma boa notícia. Alexandro sem contusão. Então, inclusive, ele deve ir para o jogo contra o Vasco da Gama. Pode ser poupado, aí vai depender do Felipe Luiz. Mas sem contusão. Ele ontem saiu do jogo com desconforto na coxa, saiu até direto para o vestiário. Mas foi feito a ultrassonografia nele lá, com a máquina no ninho, e não deu nada. Então, liberado, tranquilo. Cabe aí o Felipe Luiz resolver. E para a gente finalizar, o Flamengo já definiu 166 milhões. Porém, ele não estava contando com a possível venda do Cauã Santos, do Eintracht Frankfurt da Alemanha. Isso mesmo. Tottenham e Manchester United estão brigando ferrenhamente pelo goleiro ex-cria da base rubro-negra. E o Flamengo podendo ganhar aí algo em torno de 119 milhões de reais. Como assim? A multa rescisória do jogador é de 60 milhões de euros, que daria algo em torno de 395 milhões e 300 mil reais. O Flamengo, quando vendeu o jogador para o Eintracht Frankfurt, vendeu 70% e ficou aí com 30% de uma futura venda. Por isso, os 119, algo em torno aí de 119 milhões de reais. Na verdade, 118 e alguns quebrados. Aí a gente arredondando 119 milhões de reais. Essa janela de transferência no meio do ano para o Flamengo pode ser um divisor de água para o Clube de Regatas do Flamengo na temporada 2025. Flamengo falando aí que vai priorizar o Campeonato Brasileiro, mas essa janela de transferência aí pode fazer mudar tudo. Por quê? Tendo dinheiro para investir, dinheiro pesado, o Flamengo chegando no Super Mundial de Clubes, bem no Campeonato Brasileiro, se não tiver em primeiro, lá entre os primeiros, sem muita diferença para quem possa estar em primeiro lugar, se não for o Flamengo. Conseguimos, se Deus quiser, vamos conseguir, se Deus quiser, passar aí a fase de grupos da Libertadores. Se coincidir aí, que agora eu não sei se vai ter já jogos de mata-mata das oitavas da Libertadores, se tiver aí a gente passando, eu sei que vai parar aí lá para o dia 10 de junho para o Campeonato Brasileiro, as competições da Conmebol também vão parar, por causa do campeonato que começa no dia 13, né, e vai até o dia 15 de julho. É dia 15 de junho e vai até o dia 13 de julho. Agora bateu aqui a confusão. Então, essa janela de transferência, se acontecer essa venda do Cauã Santos, podendo entrar essa grana boa para ajudar o Flamengo, tem também aí o interesse de clubes
Na Premier League, em Rodrigo Muniz, que o Flamengo tem uma porcentagem também, 20 ou 25%. Tem aí clubes interessados em João Gomes. Também o Flamengo tem aí uma porcentagem a receber do atleta. Então, o Flamengo pode não ter somente esses 133 milhões aí que restou depois de ter tirado aí Juninho e Danilo. Pode ser o divisor de águas para a temporada rubro-negra, essa janela do meio do ano. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Senta o dedo no like, ajuda, dá essa moral pra gente. Compartilhou? Comenta. E para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.